A guerra é por que uma guerra? Né? Porque o tema, sem dúvida... A princípio, tem os estados que usam escravizados e outro não. Sim. Por que teria uma treta entre eles? E no norte tinha alguns estados que ainda tinham escravizados. Delaware era um estado do norte e ainda tinha Maryland, ainda tinha também. O atrito veio por quê? Pois é, o atrito aparecia de várias formas, assim, tem as que são mais comumente retratadas nos filmes e depois as que a gente vai falar mais pra frente, eu acho, que não são tão bonitas assim. Mas, na época, os estados do sul usavam muito o argumento de que eles não queriam, digamos assim, passar algum tipo de legislação do fim nacional com relação à escravidão com questão de direitos dos estados. Não, porque a gente é uma federação, cada estado decide o seu, a gente está decidindo aqui, então não tem conflito aqui, é uma questão de direitos dos estados. Os historiadores mostram, né, como que na verdade, isso era só uma fachada, porque antes da Guerra Civil tinha os comissários da secessão, que eles chamavam, tem todo um trabalho, esqueci o nome do historiador agora, depois eu pego, onde ele mostra os documentos dos caras que iam para os estados do sul para tentar convencer os líderes políticos de lá a entrar numa guerra de secessão, de realmente se organizar e falar, vamos pedir independência e vamos separar. E nessas conversas documentais, cartas que eles mandavam para tentar convencer eles que, olha, não vai ter jeito, a gente não vai ter solução pacífica, isso de cada estado decidir por si, tá com os dias contados, isso vai cair. O tema que eles sempre traziam era a escravidão. De tipo, olha, você vai perder suas coisas, sua fazenda não vai mais dar certo, a produção. Era o tema que sempre aparecia, então isso meio que ajudou a derrubar de vez essa tese de que poderia ser um outro motivo, né? A escravidão é o grande motivador. Mas, além disso, né, você vai falar, tá, os estados do norte, a população era muito maior, 3, 4 vezes maiores. Economicamente, a economia, durante a Guerra Civil, a economia do Sul vai definhando e a do Norte vai expandindo, né? Então, eles começam ali com uma economia 3 a 4 vezes mais rica no Norte do que no Sul, e durante a Guerra Civil chega a ser 10 vezes. Então, você pensa, você vai começar uma guerra onde você tem uma população muito menor, você tem muito menos recurso, e você vai puxar a guerra, quer dizer, você vai puxar a independência e provocar isso, né? Por que eles fariam isso, qual o racional? E aí parte do racional, justamente por eles venderem algodão para a França e para o Império Britânico e para o Império Francês, eram os impérios na época, né? Eu falei Inglaterra aqui, mas já o Reino Exato, exato. Enfim, a gente vai errar muito isso ao longo da conversa. Uma coisa ou outra, que a galera vai dar uma colher de chá pra gente também. Dá uma colher de chá. Eles achavam que justamente por eles venderem, principalmente para o Império Britânico, que era a grande potência da época, eles iam entrar ajudando. Isso. Então, por exemplo, eles achavam que, olha, a gente não corre risco aqui, por exemplo, de tomar um bloqueio naval dos estados do norte, porque a gente vai ter a Marinha Britânica que vai vir dar suporte para o nosso lado da guerra, porque eles precisam do nosso algodão. Se eles tentarem de alguma forma atacar a gente de outro jeito, a gente pode comprar tecnologia inglesa. Isso não aconteceu. Então eles simplesmente também cometeram um erro de julgamento nessa parte de achar que eles iam ter ajuda externa para essa guerra e na verdade não tiveram nada, né? Porque a guerra não é automática, né? A guerra é relativamente rara comparado com as outras soluções de conflitos que a gente tem. A guerra é esporádica e ali foi uma guerra muito grande, né? A Guerra Civil Americana se via que ela podia acontecer. Não foi uma coisa que, de repente, caraca, entramos em Guerra Civil? Não. As tensões eram escaladas a ponto de que se imaginava de que podia acontecer. E os políticos do Sul já estavam se arquitetando de, caso aconteça, a gente pode ficar tranquilo, porque a gente vai ser apoiado pelo Império Britânico. Por quê? A gente alimenta a máquina industrial dos caras. Então podemos ficar tranquilo que eles estão com a gente. O que não veio se concretizar. E só retomando, acho que essa questão que o Thomas colocou, né, de que existe essa história, a Guerra Civil foi por conta do direito dos estados. Tudo bem, mas era o direito dos estados de fazer o quê? De ter escravos. Hoje em dia, nenhum historiador sério sustenta essa ideia. Isso foi sustentado por um tempo. Não. O pessoal até diz que a escravidão, mas é exagero. Foi para defender o direito dos estados. Hoje em dia, nenhum historiador sério defende isso mais. Justamente com isso que o Caio falou. Beleza. Que direito que vocês queriam defender? É o de ter escravizados, pô. E documentos deles mesmos falando exatamente isso. Eles não tocavam em outro assunto quando eles conversavam de forma privada entre eles. Um monte de coisa e também isso. Era só isso que pegava. Se quiser, eu posso até ler o vice-presidente da Confederação. Ele disse o seguinte, ali na época da secessão, né? Ele falou, as fundações do nosso governo estão lançadas. Sua pedra fundamental repousa sobre a grande verdade de que o negro não é igual ao branco. Que a escravidão, a subordinação à raça superior, é sua condição natural e normal.
este nosso novo governo é o primeiro na história do mundo baseado nessa grande verdade física, filosófica e moral. Cara, né? Isso foi o que o vice-presidente da Confederação falou na época. Que desgraçado. E todos os estados ali do momento, quando eles fazem a secessão, quando eles rompem com a União, né? Depois a gente explica um pouco melhor isso. Para eles é muito claro que a questão da escravidão é central. Eles estão defendendo a escravidão. E essa ideia de que a escravidão, ela não é mais como se pensava antes, como um mal necessário. A escravidão é positiva. A escravidão é a melhor forma de lidar com a diferença racial da sociedade. E a melhor forma de construir a liberdade e a igualdade. A escravidão é a melhor forma de construir o sonho dos pais fundadores, o sonho dos Estados Unidos de uma pátria livre, porque com a escravidão você iguala os brancos. Os brancos entre eles são iguais, né? Então era esse princípio que no Sul vai se fortalecendo, na verdade, no início do século XIX e vai tornando eles tão defensores, defendendo tão fortemente, tão raivosamente a escravidão. Eles não toleravam qualquer tipo de crítica à escravidão, né? Vai ser proibido o abolicionismo no Sul dos Estados Unidos, vai ser perseguido. Tem um grande abolicionista do Norte, né, o William Lloyd Garrison, que vai ter recompensa para quem capturar ele e levar para o Sul para ele ser preso, né? Então eles realmente tinham uma grande coalizão no Sul de defesa da escravidão e de barrar qualquer tipo de iniciativa que direcionasse para a abolição. Então tinha essa... E eles tinham essa força no Congresso, né, que era desigual, porque como eles falaram, a população do Norte, ela era maior, né? A economia do Norte era maior, mas no Congresso, como tinha igualdade no número de senadores, você tinha uma igualdade entre estados escravistas e estados do Norte. E como tinha a recompensa dos 3/5, né, de escravizados, você tinha um equilíbrio também no Congresso. Então, os estados escravistas existiam um poder político muito, muito grande nos Estados Unidos no início do século XIX. E isso, ao mesmo tempo, isso vai irritando muitos políticos do Norte. Vai tornando muita gente do Norte muito reativa a essa política escravista e esse domínio do Sul, né, da política americana, e vai gerar todo um discurso não só abolicionista, né? Os abolicionistas são uma parte minoritária ali, mas um discurso especialmente em torno aí da expansão pro oeste, de que, olha, nós queremos as terras, né, o pessoal do Norte, nós queremos as terras para que elas sejam para pessoas livres. Não para que se leve escravidão. Nós queremos a terra para pessoas como nós, pessoas livres, que vão lá para plantar, para desenvolver essas terras. E não para que esses brancos bárbaros do Sul, e aí começa também esse discurso muito negativo, né, dos sulistas, vão e levem seus escravos lá para expandir a escravidão. Nós queremos essas terras para que elas sejam terras realmente livres. Então, esse dilema em torno das novas terras, né, que são adquiridas, que vai ser o foco ali de que vai levar a essa rixa também, né? Porque tem novas terras e o que vai ser? Porque você também decidiu o que são essas novas terras, decidir o futuro do país. Esse país está se direcionando para o quê? Para se tornar mais escravista ou mais livre? Para onde que vai os Estados Unidos? Né? É possível continuar nessa situação de conviver? Né? Aí vem o discurso famoso do Lincoln, né? Que é a casa dividida, que vai dizer, olha, uma casa dividida não fica em pé. Né, citando a Bíblia ali no discurso muito famoso dele, que é justamente essa ideia, olha, não dá para continuar nessa convivência, a gente precisa decidir se nós vamos ser um país de escravos, e aí vai espalhar a escravidão pelo país inteiro, ou se nós seremos um país livre, né? E claro que no momento desse discurso o Lincoln estava defendendo que se caminhasse para o fim da escravidão. Então, essa ideia de pensar o futuro dos Estados Unidos. Por isso que é uma ideia pensar o que é essa liberdade. Essa liberdade que os brancos sulistas defendiam, né? Que é completamente absurda pra gente, né? De que com escravizados você é mais livre, ou um outro sentido de liberdade aí que pensa o trabalho livre, a terra para o trabalho livre. Então, tem esses princípios, essas lógicas filosóficas também que baseiam o sentido da nação americana do futuro. Eu acho que essa é uma questão importante. Aí, além desse conflito de grande escala, no meio do século XIX também começou a aumentar, começou a virar um tema cotidiano também. Porque você pensa, por exemplo, na época da independência dos Estados Unidos, você já tinha jornais, por exemplo, mas não era uma coisa tão generalizada, a população alfabetizada não era tão grande. No meio do século XIX, você já tem muitos dos jornais que a gente lê hoje. A The Economist já existia na Inglaterra, ou acho que o New York Times já existia também, se não me engano. Você já tinha grandes jornais de grande circulação, as pessoas se informando pela mídia, de tudo quanto é coisa. Aí você imagina, foge, porque a população escravizada tentava fugir, tentava resistir do jeito que podia, e tinham estados que estavam justamente na fronteira. Aí a pessoa consegue fugir, foge para o norte. Ela chega no norte, ela encontra pessoas negras que vivem normalmente e tem filhos e põe o filho na escola e vai na mesma igreja, tudo normal. Ela chega lá como uma refugiada. As pessoas podem acolher, né, o sentimento de parte com certeza vai ter gente lá que vai querer acolher essas pessoas que elas estão fugindo. Só que a Constituição do seu país diz
que a pessoa tem que ser devolvida para o Estado escravista para voltar para ser escravo lá. E isso vai aparecer no jornal, isso começa a aparecer na capa do jornal, começa a aparecer tudo, e a população vai falando, cara, isso é revoltante, como assim? Né? São pessoas como a gente, eles estão fugindo para cá e a nossa polícia, eu sou obrigado a ajudar a devolver a pessoa para ela ser torturada todo dia? Como assim? Isso virou tema que é todo dia, você não consegue mais, porque as pessoas estão tentando fugir o tempo todo. A notícia de que por mais que eles tentassem não alfabetizar a população escravizada do Sul, eles acabavam tendo acesso. Você queria que eles acessassem a Bíblia, tem a questão de que, olha, precisa ter filho. Né? Então, a informação ia chegando e as pessoas iam tentando fugir, e esse conflito passou a fazer parte da vida cotidiana de muita gente do Norte também. Você fala, cara, eu vivo num país que eu tenho que, de alguma forma, ser um colaboracionista da tortura dessa gente, né? Para os abolicionistas da época, isso era um absurdo completo, né? E entrava no próprio direito dos estados do norte, né? Se no norte a gente não tem escravidão, como que uma pessoa que entra aqui vai ser capturada como escrava? Então, você vai me obrigar a devolver pro cara? Como assim? Então, eu sou obrigado a concordar com a escravidão mesmo. Exato, exatamente. Aí...